Meu nome é Haroldo Ribeiro e eu estou convidando você para, a partir de agora, conhecer e praticar os conceitos do programa 5S. Você sabe o que é o 5S? Você sabe onde surgiu esse programa? Quais são os benefícios que esse programa pode trazer para a sua vida pessoal e sua vida profissional? É disso que nós estamos falando a partir de agora. O programa 5S ele surgiu no Japão na década de 50 com o objetivo de tornar a indústria japonesa mais produtiva e com melhor qualidade dos seus produtos. Na verdade, a empresa se torna limpa e organizada e com mais outros atributos positivos a partir de um esforço conjunto e persistente feito por todas as pessoas de todos os níveis. E é disso que nós estamos convidando você, para que você seja o ator principal da mudança do ambiente de trabalho. O 5S proporciona não somente um ambiente de trabalho mais limpo e organizado, mas ele também proporciona uma mudança cultural para vários aspectos. Então, se você trabalha em uma área, você deve se sentir totalmente responsável pela transformação para melhor dessa área de trabalho. Não somente na execução dos serviços que você faz, mas também orientando aos demais colegas, aos parceiros, para que façam os trabalhos de maneira segura, de maneira produtiva, com melhor qualidade. Tudo isso vai fazer com que o ambiente de trabalho seja um ambiente muito mais agradável para se trabalhar, um ambiente muito mais seguro e um ambiente muito mais produtivo. Convido você, então, para a partir de agora conhecer cada um dos S's, através de exemplos práticos que nós vamos apresentar e também mostrando os seus benefícios. Vamos lá, então. O SEIRI, na prática, é você usar os recursos de maneira racional. Será que nós temos no nosso ambiente de trabalho somente aquilo que é útil? A quantidade adequada para aquilo que a gente precisa? Será que por uma falta de planejamento e por um sentido de improvisação, nós não mantemos no nosso ambiente de trabalho coisas além da quantidade necessária? Na verdade, o SEIRI é você usar racionalmente os recursos com o objetivo de tornar aquela atividade mais segura e mais produtiva. Eu vou dar alguns exemplos que normalmente acontecem no nosso cotidiano. Será que aquilo que a gente manda imprimir realmente é necessário imprimir? Será que a quantidade de ferramentas que nós temos na nossa caixa de ferramentas, na nossa bancada, justifica a gente manter ali, inclusive guardar sobressalentes em bancada? Será que na hora da gente fazer uma drenagem, a gente precisaria fazer uma drenagem utilizando muitas vezes muito mais tempo do que o necessário, gerando um resíduo a mais para ser tratado no tratamento de efluente? Então são exemplos do que a gente convive no dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, quer seja um ambiente administrativo, um ambiente de manutenção, um ambiente operacional. Então o convite que eu faço para cada um de vocês é que, não somente na execução, mas na observação de problemas como esse, a gente forme uma cultura de combate ao desperdício. Porque na prática o SEIRI, quando você pensa usar racionalmente os recursos, você está pensando e está tendo a cultura de combate ao desperdício. O desperdício ele gera um problema cultural que prejudica os custos da empresa, prejudica ao meio ambiente e depende da situação. Se você tiver no seu posto de trabalho mais recursos do que o necessário e às vezes recursos inadequados e improvisados, você torna esse ambiente de trabalho também com um alto risco de acidente que pode comprometer a sua integridade física e a dos seus colegas de trabalho. Então, o convite que eu faço para você é que repense em relação aos recursos que você tem no ambiente de trabalho e a maneira como você atualmente utiliza esses recursos. Seiton é você organizar as coisas materiais no seu ambiente de trabalho, tornando mais produtivo e mais seguro. Será que nós praticamos adequadamente o Seiton no nosso dia a dia? Vamos pensar um pouco. Quantas vezes nós procuramos um recurso e demoramos a encontrá-lo? Escritório, quantas vezes você está procurando um arquivo eletrônico, não sabe em que pasta está, não sabe que denominação foi dada para ele? Um documento que você precise ou para o seu uso ou para passar para o processo seguinte. Numa oficina de manutenção, quantas vezes nós procuramos um dispositivo, uma ferramenta, um sobressalente? Está ali, mas a gente não encontra. No próprio ambiente de operações, quantas vezes um operador utiliza uma chave de válvula
e não repõe aquela chave de válvula no local que foi definido, dificultando o acesso dessa chave por outro operador e às vezes operador de outro turno. Então vocês observem que um ambiente de trabalho organizado, ele é fruto de um bom planejamento. Se você vai a um local desorganizado, você pode concluir que não houve um planejamento adequado para aquelas atividades que estão sendo executadas ali, comprometendo a segurança, comprometendo o tempo de execução do serviço. Muitas vezes a própria identificação do recurso também é uma questão de segurança e de agilidade. Muitas vezes nós temos um recurso, mas nós não sabemos que recurso é aquele. Nós temos um recipiente e não sabemos qual é o conteúdo daquele recipiente pelo fato desse recipiente não estar devidamente identificado. Uma condição insegura, às vezes a gente não faz um isolamento adequado da área, uma boa sinalização, gerando um ambiente com condições inseguras, podendo gerar a qualquer momento um acidente. E você também é responsável em abordar os colegas próximos de você para que mantenha o seu ambiente de trabalho mais organizado. A organização, portanto, é uma responsabilidade de todos. Você que executa e você que também supervisiona um determinado trabalho. Pense nisso então. Organização é sinônimo de planejamento, de segurança e de produtividade. O sensor tem como tradução universal limpeza. Porém, quando a gente escuta a palavra limpeza, muitas vezes a gente entende limpeza como uma atividade menor. Entende limpeza como faxina. Faxina é apenas a remoção de sujeira que periodicamente você faz em um determinado ambiente. Limpeza é a sua atitude para manter o ambiente que você utiliza sempre limpo, preparado para você voltar a usar ou até mesmo outras pessoas utilizarem. A atitude de limpeza no ambiente de trabalho também pode gerar melhorias no ambiente de trabalho, à medida que você, com a preocupação de limpeza, identifica fontes de sujeira. Você identifica alguma condição insegura, identifica algum desgaste prematuro das instalações, dos equipamentos. À medida que você identifica problemas de layout, alguma coisa que esteja largada na área, alguma coisa sem identificação, sem sinalização, a limpeza tem que ser vista como uma atividade intrínseca à sua atividade principal. O melhor exemplo que a gente dá é da dona de casa, que ao preparar um almoço consegue manter a cozinha sempre limpa. E ao terminar o almoço, a cozinha está limpa. Como é que nós deixamos o nosso ambiente de trabalho depois que a gente, por exemplo, dá baixa na PT? Tanto por parte do operador como por parte do executante. Os banheiros, vestiários, as copas, os carros que a gente utiliza e até mesmo alguns recursos como o rádio. Então eu convido você a interpretar a limpeza como um sinônimo de zelo, como um sinônimo de uma atividade produtiva e não como um sinônimo de uma atividade menor ou adicional ao seu trabalho. Inclusive podendo orientar, influenciar os seus colegas a também manter o ambiente de trabalho mais limpo. Todos se beneficiam com isso. Então é essa reflexão que eu queria que vocês passassem. Sensor como sinônimo de zelo e zelo como sinônimo de produtividade. Vamos agora falar do quarto S do programa 5S, que é o Seiketsu. Seiketsu em japonês significa asseio. Para a nossa cultura, a gente traduz o Seiketsu como higiene e como saúde. Com relação à higiene, como é que hoje nós estamos nos preocupando com relação à higiene dos nossos EPIs, uniformes, como é que a gente vai para o refeitório em termos de asseio pessoal, não somente o uniforme, mas a questão de lavar adequadamente as mãos. As próprias pessoas que trabalham no refeitório em termos da higienização, no manuseio dos alimentos. Qual é a nossa preocupação também com a própria contaminação do nosso corpo no ambiente que muitas vezes gera uma certa contaminação? Qual é o contato que a gente tem com isso para que a gente possa evitar? Com relação à saúde, no sentido mais amplo, será que a gente tem uma preocupação muito grande com a questão da ergonomia no ambiente de trabalho? Muitas vezes a empresa disponibiliza os recursos ergonômicos e nós não utilizamos adequadamente. Outra coisa importante é utilizar adequadamente os benefícios que a empresa oferece para a gente. Nós temos periodicamente o exame que a gente faz para verificar como é que está a nossa saúde. E quantas vezes nós, por uma questão de acomodação, por uma questão de prioridade, atrasamos em muito e muitas vezes somos forçados pelo nosso chefe a comparecer à área médica da empresa para fazer o nosso exame periódico, quando essa postura devia ser uma postura proativa.
uma preocupação que você possa demonstrar com relação à sua saúde, com relação à sua higiene, porque essa preocupação denota, demonstra qual é o nível de autoestima que você tem. Se você observar, as pessoas que cuidam da saúde são pessoas com autoestima elevada. A autoestima elevada dignifica o ser humano. Um profissional com autoestima elevada é um profissional que faz os trabalhos com mais qualidade, com mais segurança e é um profissional mais produtivo. Shitsuke tem sido traduzido aqui no Brasil como autodisciplina. Há uma diferença muito importante entre disciplina e autodisciplina. Disciplina é quando você faz algo porque está sendo cobrado, porque está sendo monitorado, porque pode ser inclusive penalizado. O maior exemplo disso é o nosso comportamento no trânsito, quando a gente sai de casa e vem aqui para o trabalho. Existem os limites de velocidade. Será que nós cumprimos esses limites porque existe um radar? Ou nós cumprimos esse limite porque a nossa consciência manda? Os próprios limites de velocidade internos que tem aqui na empresa, a gente pratica, executa com rigor esses limites em função de um monitoramento ou em função da sua consciência. E essa atitude se repercute aqui dentro quando a gente vai usar os EPIs, por exemplo. Para que é que a gente utiliza os EPIs? É para prestar contas à supervisão? É para prestar contas ao responsável pela segurança? Ou é para a gente zelar pela nossa integridade física? Eu sempre digo que a autodisciplina, ela começa pelas coisas simples. É pela pontualidade, é pelo cumprimento de prazos, é pelo preenchimento adequado de uma etiqueta, de amostra, por exemplo. É de você cumprir com rigor o checklist que você executa na área, que às vezes também preenche o formulário adequadamente. Até algumas atividades mais complexas, que são os procedimentos de trabalho mais complexos. Eu vou dar um exemplo de coisas que, se a gente não tiver cuidado, a gente comete alguma falha. Por exemplo, a liberação de PT. A liberação de PT deve ser no local de trabalho, no momento que vai ser executado o trabalho. Então, a PT deve ser liberada depois de uma inspeção no local de trabalho, no momento que a atividade vai ser executada. Assim como o próprio cumprimento da PT, que tem que ser feita com rigor. Então, são atitudes, são exemplos que a gente está dando aqui no cotidiano, que demonstram o nível de maturidade profissional no cumprimento daquilo que é exigido. Mas é aquilo que é exigido que vai trazer um benefício para a gente e para os próprios colegas de trabalho. Assim como, se você é uma pessoa autodisciplinada, você pode estar observando alguma coisa ao seu redor, junto às outras pessoas que estão executando, às vezes, indevidamente, alguma atividade, que você pode muito bem fazer uma abordagem e orientar aquela pessoa a executar o trabalho da maneira como estava prevista. Então pense nisso, autodisciplina como sinônimo de maturidade, maturidade como sinônimo de um profissional mais completo. Leve o programa da empresa para a sua casa e traga também o aprendizado da sua casa para dentro da empresa. Dessa maneira nós vamos ser pessoas melhores, cidadãos melhores e profissionais melhores. Aproveite então esse aprendizado.